Olá, você meu amigo, você minha amiga, vocês meus irmãos de Ideal Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui na página Estação da Luz Espírita. Antes de falarmos do programa especialíssimo, estudando o livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. E aí você vai encontrar aqui palestras, áudios, entrevistas, livros, textos, as obras da codificação e também programas da Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Portanto, uma grande oportunidade para você nos acompanhar agora. O programa 64, estudando o livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, e as irmãs Berenice Lima e Deusa Nogueira, ambas do Rio de Janeiro, num programa em parceria da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, elas fazem uma viagem em diversas obras com inúmeras citações sobre o que é o vampirismo. Eu não vou explicar para não tirar a graça, mas você precisa saber o que é o vampirismo. Vai que você está vampirizando alguém, ou que você está sendo vítima de uma vampirização. Acompanhe agora. Programa 64, estudando o livro Missionários da Luz. Muitíssimo obrigado pela companhia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Hoje nós vamos dar início a um capítulo novo. É o 4º capítulo, que tem um título assim maravilhoso. O título se chama Vampirismo. Crepúsculo? Saga de Crepúsculo, será? Que olha isso aqui, como diz lá na minha terra, é pano para manga, viu? Porque é muito interessante esse capítulo. É algo assim que não é para ninguém ficar assustado com esse título, mas é muito necessário, é maravilhoso. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de estudar o que é isso. É maravilhoso a gente ter o conhecimento do que nos cerca, porque quanto mais formos ignorantes, mais seremos presa fácil. Então é maravilhoso saber sobre vampirismo, sobre obsessão, porque isso nos vai deixar numa condição da gente ter as rédeas da nossa vida. Então é maravilhoso porque é libertador. Como a doutrina é libertadora, porque a gente fica sabendo de tudo, não precisa esconder nada, a gente não precisa barganhar, a gente não precisa de ritual, a gente não precisa fazer nada, a gente basta apenas saber. E na hora que a gente sabe, se comportar e agir intimamente conforme o nosso conhecimento. Então esse nome, vampirismo, no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 13, ele dá uma explicação sobre vampirismo. Ele fala: vampirismo é a ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Então a gente percebe que quando a gente assiste os filmes tradicionais sobre Conde Drácula, sobre os vampiros e tal, a gente vê o quê? É aquele ser que ele suga o sangue. Na verdade, as pessoas que criaram o vampiro, o Conde Drácula, eu acho que ele teve um contato no plano astral, entendeu? No plano espiritual, e ele viu como é que isso funciona e ele traduziu para a gente dessa forma. A vitalidade, né, relacionada ao sangue. Exatamente. A seiva da vida, né? Exatamente. E porque, na verdade, é o que nos movimenta, o corpo. Isso. O que movimenta o corpo físico? É o sangue. Se todos os órgãos estiverem perfeitos, maravilhosos, e o sangue, você fizer um corte e aquele sangue sair do seu corpo, você morre. Porque se o coração... Você não vai poder respirar, não vai poder fazer mais nada. Exatamente. Se o coração ficar ruim, há transplante. Se o rim ficar ruim, há transplante na córnea. Quer dizer, hoje em dia, a medicina ela está aí praticamente para deixar o corpo físico em atividade. Agora, se tirar o sangue... Não dá. E no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 15, na página 78, ela fala o seguinte: sempre existiram criaturas que vivem às expensas de outrem, absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no espiritual.
Quanto mais profunda for a sintonia entre as entidades, maior será a vampirização. O parasitismo espiritual, ou vampirismo, é um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro, que é o obsidiado, levando à loucura ou até mesmo à morte. O vampirismo psíquico é a arte de escravizar psiquicamente uma vítima, de forma a eliminar a sua vontade e assumir total controle sobre a sua vida. É conhecido também por chantagem emocional. Então a gente está vendo aqui que o vampirismo ele acontece tanto do encarnado para o desencarnado, desencarnado com o desencarnado e encarnado com o encarnado, porque nada mais é do que um estilo de obsessão. A psicologia atualmente estuda, quer dizer, atualmente há um tempo já vem divulgando essa questão do vampirismo emocional. E é muito interessante quando nós olhamos na família, muitas vezes acontece isso. É uma relação que não é uma relação de amor. É aquilo que no outro livro de André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, nós vamos estudar a questão da simbiose, né? É uma relação simbiótica. Um não vive sem o outro. E aí a pessoa assim, mas eles se amam muito. Muitas vezes a relação não é de amor, é uma relação vampiresca mesmo, que na verdade um suga a energia do outro e essa energia emocional acaba gerando até um sugar da energia vital, né? A vitalidade da criatura, a criatura vai se manietando e aí ela não sabe, chega num ponto que ela não sabe nem sair sozinha, ela não tem resolução, ela tudo que tem que dar uma resposta, alguém, não, peraí que eu vou conversar com o fulano. E esse fulano, não estou falando da relação entre marido e mulher, não. Às vezes é um filho. Eu já vi até um caso de uma nora, né? Que alguém que de repente entrou na família, não mora junto, mas o poder de manipulação dessa criatura é tão grande que a família toda não decide algo sem consultar essa criatura. Vamos ver o que fulana tem a falar. Quer dizer, é uma relação vampiresca, porque, mas é um bom espírito, é um orientador da família. Gente, orientador não tira a liberdade, né? Orienta. Exatamente. Mas não tira a liberdade do outro, né? E tem um livro, esse livro não é espírita, e tem o título Vampiros Emocionais. Isso. É de um psicólogo americano, o nome dele é Albert, com T mudo no final, J. Bernstein. Bernstein. Então o livro não é espírita, se chama Vampiros Emocionais, de um autor americano que se chama Albert, com T mudo, J. Bernstein, que é Bernstein. Mas se botar na internet Vampiros Emocionais, vem esse livro. É um livro que é muito interessante, porque ele faz é um livro de psicologia, mas com uma literatura que a gente consegue entender, porque às vezes um livro técnico a gente não consegue, exatamente. Então ele vai traçando o perfil de vários tipos de vampiros emocionais, vários. E o que é interessante é que o livro vai falando com a gente, pedindo porque qual é a nossa primeira tendência? Identificar as nossas pessoas, exato, quem é quem. E toda hora o livro nos convida a gente fazer uma investigação, qual tipo de vampiro nós somos. Então, é uma maneira da gente fazer a famosa reforma íntima, identificando que tipo de vampiro nós somos, porque é muito provável que você que está nos ouvindo também seja um tipo de vampiro, porque é muito provável, porque todos nós somos distraídos, todos nós. É tanto que eu consegui me identificar em vários pontos que aí eu não tinha prestado atenção e que é grave, que são coisas graves. Então você vai se identificando e aí eu comecei o quê? A me policiar em cima daquilo, coisas que eu achava que era bobagem, mas depois eu comecei a ver que aquilo ali causa um dano na outra pessoa, de qualquer maneira. E é interessante, Berenice foi bem médio, né? Que a gente ia falar exatamente sobre esses tipos de vampiro, porque tem aquelas situações assim,
Você vai ver só, eu vou sair, eu quero ver como é que você vai ficar. A gente acha que isso não é nada, né? É só para dar um susto no outro. Tem aquela situação econômica que às vezes a pessoa fala assim, ó, tá vendo? Ó, eu vou trabalhar. Olha só, eu trabalho para você gastar, né? Quer dizer, eu começo a colocar no outro. É muito bonito isso, o estudo, porque toda vez que eu causo uma relação de dependência do outro em relação a mim, eu, na verdade, eu estou vampirizando, eu estou centralizando. E aí a gente vê até quando ele fala das administrações centralizadoras, né? Exatamente. Porque o objetivo da administração é o quê? Por isso o nome é administrar, né? Administrar é distribuir para que haja concórdia, para que haja paz, tudo isso. Toda vez que eu coloco nas minhas mãos, eu, na verdade, o outro fica o quê? Dependente de mim. Então ele vai dar toda a energia dele no setor que ele está, para que eu me fortaleça. Então, eu me fortaleço através da dependência de outro, até determinadas situações, que às vezes a gente conversa em casa, né? Eu vou... Tem gente que tudo recorre na justiça, né? É claro que a justiça existe para ajudar a ordem. Mas aí eu fico aproveitando a fraquezinha do outro para entrar nisso. E uma vez eu estava no shopping, e uma senhora falava alto, né? Estava lá com alguém que parecia ser uma filha, alguém assim, e ela falava alto, se queixava dentro de um setor lá de venda. E eu achei aquilo estranho, muito estranho, porque chama atenção, né? A pessoa está falando alto e tudo. E aí eu cheguei pro segurança, porque eu estava vendo ela quase assim, agredindo a moça que estava atendendo, né? E eu falei com o segurança, ele falou assim, é assim que ela faz. Ela faz isso para mobilizar segurança, para daqui a pouco ela alegar maus tratos e dizer que foi atingida na sua integridade para entrar na justiça. Aí eu arregalei o olho olhando, falou assim, e ela já ganhou algumas vezes. Você vê, aí se a senhora observar, a senhora vai ver que ela faz isso em grandes grifes, em lojas de marca. Só que a administração do shopping já reuniu os trabalhadores, né, as pessoas, os funcionários, e inclusive o dono das lojas e tudo, então eles estão adestrados para não reagirem a esse escândalo que ela faz. Porque ela faz isso e, minha senhora, a senhora não imagina o quanto que ela já ganhou. Quer dizer, isso parece uma atitude inteligente, mas não é uma atitude vampiresca, né? Eu procuro explorar a fragilidade do outro para eu me dar bem, né? É muito sério. Você está falando uma coisa interessante, que nós temos uma amiga em comum, né, que é juíza, e aí ela estava me contando que já vieram muitos casos assim. E um rapaz, ele entrou num supermercado e fez uma atitude suspeita, né, de pegar alguma coisa. Ele estava com um macacão, ele trabalha num posto, ele é frentista, então ele entrou num mercado, fez uma atitude suspeita. O vigia, né, o guarda, percebeu a atitude suspeita e quando ele estava saindo, o guarda chamou ele até uma sala e falou da atitude dele para ele ser revistado. E óbvio que ele foi revistado, não tinha nada, porque ele apenas fez uma atitude suspeita. Por quê? Porque ele criou uma situação de constrangimento para depois entrar na justiça como questão de preconceito, porque ele falou que ele era negro, que ele estava com uma roupa, o macacão de frentista, e ele entrou num mercado desses delicatessen, né, que são bastante caros, são produtos específicos, e então ele criou essa situação. Mas a juíza, ela falou, ela tem uma percepção muito clara, entendeu? E aí ela pediu para ver a câmera, né, do mercado, da delicatessen, que filmou isso aí. E ela falou que nitidamente você percebe quando uma pessoa faz uma atitude para chamar a atenção. Ou seja, ele provocou uma situação e ela nitidamente ali, ela percebeu pelo tom da voz dele, porque essa amiga nossa, essa juíza, toda vez quando ela chega para trabalhar, ela se coloca à disposição como instrumento dos bons espíritos. Ela faz evangelho no trabalho dela, ela pede para que
que o julgamento dela seja um julgamento justo, que ela use as palavras certas, que ela, espírito, use a posição dela para o quê? Para a concórdia e para a justiça de fato. Então ela consegue pegar algumas coisas que muitas vezes as pessoas, nós não pegaríamos. Exato. E quando no fundo, são casos desses, de vampirismo mesmo. São as pessoas que estão sugando as outras, né? Nesse livro Vampiros Emocionais, que eu falei que não é um livro espírita, mas ele fala da sutileza da influência, né, com o objetivo de gerar um processo de dominação. Às vezes, sem querer, a gente começa a gerar uma influência na pessoa e vai para o quê? Para dominar a mente dela. Às vezes a gente quer que a pessoa concorde com a nossa ideia. Isso. Então a gente bota a nossa ideia como sendo partindo de lá. Exato. Quem assistiu aquele filme Casamento Grego, né? Exato. Quando a família é dividida entre homens e mulheres, né? Então as mulheres, só que é uma tradição altamente machista, mas as mulheres, quando elas querem algumas coisas, elas tramam entre elas e elas combinam, vamos fazer de conta que a ideia partiu deles, né? E ela sempre falava uma frase assim, não, porque o homem é a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço, ele olha para onde a gente quer, mas ele não pode saber disso, então vamos fazer com que a ideia parta dele. Então elas começavam numa conversa assim bem inocente, aí uma surgia com a ideia, aí o camarada, quando ele fazia um comentário, ela, pois essa sua ideia é muito boa. E aí vamos lá, Berenice, qualquer semelhança com as famílias brasileiras é mera coincidência. Não é mera coincidência, não, né? Exatamente. Que a gente vai assim, devagarzinho, a gente tá falando assim, olha, na hora da discussão, a gente finge que concorda, né? Aí depois a gente apresenta o mesmo produto numa outra embalagem. Gente, é uma forma de manipulação que muitas vezes até, gente, vamos lá, é num aspecto positivo, para impedir até um mal, para concórdia. Mas outras vezes é puramente com intenção pessoal, de tirar um proveito pessoal, aí é vampirismo. É o excesso. É o excesso. Quando você começa sempre agindo na sutileza da influência para a dominação, sempre, isto é o quê? Isso já é um vício, isso já passa a ser uma doença e já passa a ser realmente a questão do vampirismo. Então, o André Luiz, mesmo aqui, ele fala que vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das forças alheias. Por quê? Percebe as forças alheias, aonde é o ponto fraco e vai justamente ali no ponto fraco. E ele fala, Berenice, uma palavra que é muito interessante, ociosa. Gente, essa questão da ociosidade é muito séria. Tem uma frase de Emmanuel que eu fico muito preocupada e medito muito quando ele fala: na preguiça está sediada a gerência do mal. Porque muitas vezes a gente tem que fazer uma distinção entre cansaço e preguiça. Às vezes estamos cansados mesmo. Aí você fala assim, puxa, hoje o dia, ufa, não sei como eu dei conta de tudo, né? Porque você tem aquele dia cansativo. Outras vezes até, nós aqui no Rio de Janeiro, esse verão carioca, o calor faz com que a gente se canse mais, a pressão baixa, tem algumas situações orgânicas. Mas outras vezes é vontade de não fazer nada mesmo. Então, nessa preguiça, a gente tem que começar a analisar, porque vamos pensar, a mente não fica ociosa, o corpo pode ficar. Você toma um banho, fica ali sentada, fica à toa, mas a cabeça está funcionando. E vamos pensar se nessa hora a gente pensa no bem. A gente não pensa no bem, né? A gente vai ou fazer uma fofoca, ou pensar nos parceiros. A vida em família, então, sofre muito. O que será que fulano está fazendo? Às vezes a pessoa está do nosso lado. Em que será que ele está pensando agora, hein? E a gente começa a engendrar uma história. O que é engendrar, gente? A entrar nesse esquema de vampirização mesmo, né? De atrair entidades que vão nos ajudar, vamos dizer assim, ajudar entre aspas, a vampirizar o outro, a vida do outro. Você falou uma coisa muito interessante, Deusa, que é a preguiça e o cansaço. E eu uso muito
truques comigo. Por quê? Porque eu sou danadinha, né? Se eu deixar por minha conta, de repente eu posso abrir brechas, entendeu? Para escorregar. Então eu procuro ficar muito atenta. Então às vezes eu chego muito cansada, eu trabalho lá no abrigo com muitas crianças, e às vezes eu chego, aí deito um pouquinho e tenho uma atividade no centro à noite, ou palestra, ou a reunião mediúnica, ou vou dar aula, seja lá o que for. E às vezes eu tô muito cansada, eu falo, eu tô tão cansada, será que eu vou? Aí, pois é. Aí, sabe como é que eu faço para saber se eu estou cansado, se eu estou com preguiça, ou se eu estou tendo influência espiritual negativa? Eu penso assim, mas se falasse assim, se você for, você vai ganhar 5 mil reais. Exato. Você iria? Iria. Então eu vou, porque Exato. Não é cansaço não, é preguiça. Que aí você vê que aquele sono, né, aquele momento, por que a gente vai deitar? Para descansar. E aí é importante a prece, né? Senhor, me ajuda a descansar. Eu lembro quando nós estávamos nos Mensageiros, que a gente vinha junto, né? A gente acordava cedinho e tudo. Eu lembro que você me ensinou uma coisa, né, Berenice? Você falou assim, aí eu durmo e penso assim, Senhor, eu durmo pouco. Senhor, me ajuda a aproveitar esse sono, que eu possa me refazer para acordar amanhã bem e dar conta de tudo. E aí a gente sabe que o cansaço, o refazimento é muito bom. A gente toma um banho, a gente sente no banho refazendo, a gente fica bem. Quer dizer, quando é cansaço mesmo, o sono, uma alimentação regrada, um banho, a gente refaz. Agora, a preguiça não. Exatamente. Então, para você saber se está com preguiça ou se está cansado, imagine isso. Não, se eu for, eu vou ganhar 5 mil reais. Eu iria ou não iria? Porque quando está cansado mesmo, pode oferecer ouro em pó, que o organismo ele não aguenta. É como você está com sono. Responde, né? Isso. Quando você está com sono, nada. Você apaga literalmente. Então, para saber se você está com preguiça ou cansada de fazer alguma coisa, você pensa, se falasse para mim, olha, não vai que hoje vão distribuir 5 mil reais lá no centro para quem for. Você se animaria para ir ou não? Aí eu me animaria. Então vai porque é preguiça, não é cansaço, né? E aí essa questão desse vampirismo emocional, ele aborda muito a questão da maturidade, né? Se somos pessoas maduras, se somos imaturos, como é que é essa questão? E aí a Joana de Ângelo, uma vez, ela estava falando sobre essa questão da pessoa imatura, e ela estava dizendo que a criança é imatura e tem necessidade de gratificações imediatas e ela não consegue adiar. Por isso que a criança faz pirraça, dá chilique, porque ela quer aquela gratificação naquela hora. E pela imaturidade dela, você não consegue falar para a criança, olha, hoje você não vai para o parquinho nem tomar sorvete, mas amanhã você vai. Só que pela imaturidade dela, ela não consegue visualizar o amanhã. Ela sabe que naquele momento ela está sendo frustrada e por causa disso ela vai se espernear por conta disso. Porque isso, nos adultos, é uma questão de... tem um vampiro, que ele fala que é o vampiro histriônico, que é esse vampiro que quando ele não tem a necessidade dele atendida, ele dá chilique. Ele é aquele que causa constrangimento, que faz um escarcéu danado. É um tipo de vampiro. E a Joana de Ângelo, ela faz esse paralelo com relação à imaturidade. E aí fazem uma pergunta para ela. E como se mede o grau de maturidade do indivíduo? E aí ela responde assim: o grau de maturidade do indivíduo se mede pela capacidade de adiar gratificações. Quanto mais se renuncia, mais maduro é. Quanto mais pensa em si, mais imatura é, porque não adia a satisfação. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes nós queremos alguma coisa e tem que ser agora. Bate pezinho. Exatamente, tem que ser do meu jeito, tem que ser agora, se não for, cria uma confusão danada. Isso é uma imaturidade. E aí a gente tem que hoje ficar refletindo sobre isso. Eu sou madura ou não, ou eu sou imatura, porque às vezes nós somos num segmento, não somos em outro. O objetivo é sermos totalmente, na totalidade, mas como estamos caminhando, às vezes somos em um ponto e não somos em outro. Então vamos identificar
qual o ponto que nós não somos ainda, somos imaturos, para poder focar ali. E como é que a gente vai saber que nós somos imaturos? Pela capacidade de adiar gratificações. A gente quer, muitas vezes, em casa, ser elogiados, a gente quer ser gratificados, e quando a gratificação não vem, o que acontece? Vem as brigas, vem os confrontos, vem as pirraças, e muitas vezes, em cima disso, nós vamos até para um caminho errado para provocar uma família inteira. Então, vamos hoje analisar em que ponto na nossa vida nós somos maduros e em que ponto nós somos imaturos. Muita paz. Muita paz, meus irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.